Olá pessoal, continuando a nossa saga pela filosofia da arte, hoje abordaremos a questão da emancipação da filosofia da arte, da estética. A fundação da estética como uma disciplina autônoma constitui um acontecimento considerável. Mas o que significa exatamente essa autonomia da estética? Porque ela apareceu apenas no século XVIII como uma disciplina autônoma, se a arte ela existe em todos os povos, basicamente em todas as épocas. Se voltarmos, por exemplo, no Paleolítico, lá já encontraremos arte. Então, por que apenas no século XVIII é que surge a autonomia da estética enquanto uma disciplina filosófica? É importante aqui frisar que a autonomia da estética não tem o mesmo sentido da autonomia da arte. O termo arte do latim significa uma atividade, uma habilidade. E até o século XV, no Ocidente, a arte estava ligada às atividades manuais, à técnica, ao ofício. A própria ideia de estética somente aparece quando a arte deixa de ser considerada apenas uma habilidade manual e passa a ser considerada uma habilidade intelectual. Assim, a estética não se declarou autônoma a partir de 1750, graças ao filósofo alemão Baumgarten. Sua fundação enquanto um saber autônomo é resultado de um longo processo e tem como marco inicial o Renascimento. No século XVII, o belo se libertou dos valores como o bem, o verdadeiro, e no século XVIII, a arte deixa de ser considerada apenas uma imitação da natureza. Do artesão no período medieval, passou-se ao artista do período humanista renascentista, deixando-se de lado apenas a perícia, a técnica. Portanto, a autonomia da estética ela tem uma longa história percorrida. Somente na Renascença, no Ocidente, é que o conceito de criação artística foi ao mesmo tempo pensado e aceito. A ideia de criação artística e o agir humano revela-se em contradição com o saber religioso da Idade Média. Porque na Idade Média a ideia de criação artística fora recusada, visto que criar era apenas um privilégio de Deus. Encontramos na história da filosofia tantas doutrinas que afirmam a ideia do destino, como várias outras doutrinas que afirmam a ideia da liberdade. Criar na Idade Média era privilégio de Deus. Já no Renascimento, criar é um ato que é tanto abstrato como concreto. Abstrato porque usa mecanismos psíquicos e mentais que decorrem da invenção. E concreto na medida em que uma coisa deve resultar desse processo. Então temos aqui como palavras-chave do abstrato a invenção e do concreto a coisa. E no Renascimento são vários os pensadores que reivindicam esse poder do artista de criar do abstrato e do concreto. E é no Quattrocento que ocorre uma amplitude crescente da ideia do gênio, da genialidade. Porque antes, no período medieval, o sujeito era apenas um técnico, e agora ele deixa de ser um técnico e ele passa a ser um artista. Mas claro que a ideia da genialidade ela é vista até o período romântico como um dom de Deus. Já durante o Cinquecento, os artistas ganham e aceitam a promoção social. E no Renascimento também, a ideia da subjetividade do artista ela ainda não é pensada filosoficamente. Em suma, vimos nessa passagem da Idade Média para o Renascimento a passagem do artesão para o artista. É no Quattrocento que o pintor, o escultor, cessa de produzir obras úteis para o coletivo. Mas é preciso esperar o final do século XV para que ocorra de fato essa passagem de uma produção artesanal para uma produção capitalista. E isso irá influir de maneira decisiva no status do artista. Por exemplo, por volta de 1530, Michelangelo decidiu se faria uma pintura ou um quadro para cumprir uma encomenda, e isso era inconcebível no período medieval. E o preço das obras aumentou consideravelmente. O preço das obras na Idade Média era fixado apenas pelo uso dos materiais utilizados. Agora, no Renascimento, o preço das obras ele aumenta consideravelmente porque ele não é apenas dito a partir do material utilizado, mas ele é dito a partir da genialidade do artista. No Renascimento, o gênio assina a sua obra, ele inscreve a sua marca na obra. Esse fenômeno do mercado, que se amplifica a partir do século XVII e XVIII, ele ganha uma clientela. Portanto, é no Renascimento que surge a ideia de autonomia da criação, mas somente é no século XVIII que a estética se torna uma disciplina autônoma.
Assim, a questão quem cria parece estar resolvida, é o artista. Mas o que impele essa criação? É a razão ou a sensibilidade? Na Renascença, o princípio estético dominante é a imitação. A arte tem por objeto a natureza, o homem e Deus. E é a matemática o meio de aplicar esse princípio. Em Leonardo da Vinci, por exemplo, temos a reivindicação de que o artista é também uma espécie de cientista. A mimesis, a imitação, é o princípio norteador que vai do Renascimento até as primeiras vanguardas do século XIX. E não é excessivo falar de uma matematização da arte, principalmente no Quattrocento. Mas a predominância da razão, principalmente por meio da matemática, irá excluir a sensibilidade nesse processo artístico? Claro que não. Assim, concluo esse vídeo destacando que o ideal humanista na Renascença constitui uma etapa importante na síntese entre razão e sensibilidade. Até mais.